Eu não tô falando com meninas, não, eu tô falando com mulher. Mulher que é mulher, leva a coisa a sério. Mulher que é mulher, arregaça as mangas. Então aqui eu vou falar com vocês. E não me vem com receitinha, não, hein? Não me vem querendo receita, não. Eu poderia até te ensinar, assim, receitinha, sabe? Que daí ia valer só para uma situação. Eu quero que com a aula de hoje você saiba se posicionar com tudo que ia acontecer no seu casamento. Por quê, mulher? Deixa eu te dar uma notícia que para muitas não vai ser muito animadora, não. Mas eu acho que a gente tem que jogar a real. E a real é: todo casamento, em todos os momentos, está propenso à crise. Está sujeito a problemas. E saber se posicionar com relação a familiares dele. Quem são os familiares dele? Gente, tem mãe, tem vó, tem irmã, tem irmão, tem primo, tem tanto de gente. Quer dizer, talvez você vá ter que aprender a se posicionar em relação à mãe, em relação à irmã, em relação ao irmão, em relação ao primo, em relação à prima. Imagina se eu fosse te dar uma receitinha para cada um. Aí tá, tem que saber se posicionar em relação a colegas de trabalho, tem que saber se posicionar em relação a excesso de trabalho, se ele está trabalhando demais, tem que saber se posicionar se ele está trabalhando de menos, tem que saber se posicionar se ele bebe, tem que saber se posicionar se ele vê pornografia, tem que saber se posicionar se ele fala mal de seus familiares. Então, vamos cair na real. Eu não vou falar um por um dessas coisas, por quê? Por mais que hoje você ficasse muito feliz comigo, depois você ia ficar dependente do tipo, Marisa, agora o problema é esse. Como é que eu me posiciono se o problema é esse? Então, gente, eu vou fazer muito melhor. Infinitamente melhor. Eu vou falar de posicionamento de uma forma geral, aplicável em qualquer situação que a senhorita precise. A maioria de vocês, assim como eu lá atrás, no meu primeiro casamento, que eu não consegui fazer dar certo, no início do meu casamento também aqui, porque eu ainda estava, com medo de também não dar certo, até que a gente fala assim, peraí, com esse medo de não dar certo, com esse medo de me posicionar, a coisa vai dar errado. Então, mulheres, eu tô aqui hoje para falar para vocês que não é só sobre aprender como é o bom posicionamento. Vocês precisam estar curadas. Uma mulher que está machucada demais, lá da sua base, não é só as feridas do casamento. Uma menina que não pode se expressar, ela tem dificuldade de se posicionar. Quando ela se torna uma mulher e ela tem no seu casamento um marido que demanda dela falar, ela precisa se expressar, ela precisa se posicionar, ela precisa se colocar dentro do casamento. Um rapaz que foi educado de uma determinada forma, ele também vai ter dificuldade de se posicionar dentro do casamento. Então, às vezes, ele vai deixando. Então, se ele é muito desconfiado, ele tem dificuldade de confiar na esposa, de se colocar. Ele vai ter outros comportamentos. Então, a grande dificuldade do posicionamento assertivo dentro dos casamentos tem a ver muito mais com as feridas que a gente traz do que com a falta de conhecimento. Porque enquanto eu estava machucada, não adiantava eu ver as mulheres poderosas se posicionando e na hora de eu me posicionar eu não conseguia porque eu estava ferida, eu estava machucada. Eu tinha vindo de uma criação onde eu não podia falar. Não é que eu não podia, eu não quis falar. Eu fui uma criança que eu achava que eu não podia dar trabalho. Eu fui uma criança que eu achava que o papai já trabalhava demais, que a mamãe já tinha criança demais para cuidar, então eu tive que ficar mais na minha. Às vezes você não pôde ser criança, você teve que entrar no lugar da sua mãe, do seu pai, e aí também você não aprendeu a falar sobre as suas necessidades. Aí agora você vai perceber como que isso pesa na hora de você se posicionar. Às vezes você ficou jogadinha, sabe aquela criança jogadinha? Eu me lembro aqui de uma aluna que falou sobre o seguinte, o meu marido, a mãe faleceu, o pai não cuidou e entregou para adoção. E aí, no que entregou para adoção, esse casal era muito adoecido. Então, esse casal tinha uma boa intenção de cuidar daquele bebê. Mas o homem traía, o pai adotivo traía, e a mãe adotiva era muito submissa. Pergunta: o que esse homem traz para o casamento? O que esse homem traz?
Será que realmente esse homem tem os recursos quando ele precisar se posicionar na vida, no mundo, para pedir um emprego, né, para pedir um aumento? Às vezes ele é exímio, às vezes ele é um ótimo carpinteiro, às vezes ele é um ótimo engenheiro, às vezes ele é um ótimo médico, mas se ele tem um chefe, ele não dá conta de pedir o aumento, ele não dá conta de colocar preço no serviço dele. Sabe por quê? Porque ele vem de uma condição de abandono, ele vem de uma condição de muito pouco, parece que sempre sobrava migalhinha para ele. E muitas de nós, em alguma área da nossa vida, ficou faltando, foi escasso, porque nossos pais não são perfeitos. Então sempre, se a gente procurar bem em nós, a gente vai achar marcas, lacunas, traumas, medos, feridas. E tudo isso nos dificulta posicionar, porque a gente não olhou e não cuidou disso antes. Mas eu vou te mostrar o que você precisa para se posicionar. E aí você vai investigar o que em você vai precisar curar para conseguir se posicionar, porque pelo menos saber o que é o posicionamento você vai saber na aula de hoje. Primeira coisa, posicionamento. O que é posicionamento? Quando eu falo posicionamento, eu estou tomando para mim que é um conjunto de comportamentos, um conjunto, não é um comportamento. Posicionamento é um conjunto de ações, de comportamentos seus, que levam a um resultado diferente daquele que você está tendo. Então, quando eu falo posicionar, não é continuar fazendo o que você está fazendo. Marisa, eu me posicionei. O que você fez? Eu falei pra ele que... eu gritei e dei meu sketch lá que eu dou sempre. Isso não é posicionar. Na verdade, mas você vai entender que não é o meu conceito de posicionamento. Posicionamento, um conjunto de comportamentos que faz com que você tenha resultados diferentes dos que você está tendo. Tá? Show de bola. Definição de posicionamento. Segundo ponto, não existe posicionamento correto ou errado. Uai, não, Marisa? Não. Existe o posicionamento bom e o posicionamento ruim. Olha a diferença. Alguém pode chegar para você então, mulher, e falar assim, você se posicionou errado. Não. Você se posicionou de uma forma ruim. Alguém pode chegar para você e falar, nossa, seu posicionamento foi certíssimo. Não. Seu posicionamento foi bom. Então, se você teve só posicionamento que deu ruim até aqui, você não se posicionou errado, você só se posicionou de uma maneira ruim. Por que não tem certo e errado? Porque aí é julgamento. E que direito tenho eu de te julgar? Então, não é sobre julgamento. Mas eu preciso te contar, tem 2 times. Mulheres que se posicionam de uma forma bacana e mulheres que não se posicionam de uma forma bacana. O posicionamento, ele pode ser um bom posicionamento ou um posicionamento ruim. E a gente vê pelos efeitos dele. O posicionamento ruim, como é que você vai identificar? Então, olha aqui, você já sabe o que é posicionamento, você já sabe os 2 tipos de posicionamento, posicionamento bom ou posicionamento ruim, e agora você vai entender e vai saber diagnosticar. O posicionamento ruim é aquele que puxa o seu casamento pro negativo. Então, é aquele que automaticamente, a hora que você faz ele... Eu vou dar um exemplo. Lembrei que eu ia dar um exemplo aqui de um aluno que se posicionou errado. Errado não, né? De forma ruim. E a gente teve a oportunidade ali de ajustar aquele negócio. O que acontece? Posicionamento ruim, automaticamente. Você faz, você percebe assim, nossa senhora, tirei ponto do meu casamento. Tirei energia. Imagina, esfria o comprometimento, esfria a paciência, esfria o amor, esfria a intimidade, tá? E quando você faz aquele posicionamento, o termômetro da relação sobe. Então você injeta força na sua relação. Você injeta energia. Então existem posicionamentos que tiram energia do casamento, que é o posicionamento ruim, e existem posicionamentos que injetam força na relação. São os posicionamentos saudáveis, bons. Show! Você já sabe até aqui o que é posicionamento, 2 tipos de posicionamento, e como diagnosticar imediatamente se você errou, se você chutou na trave, se você não marcou gol, se você fez caca na hora de se posicionar.
Então é automático, gente. E vocês acham que a gente vai acertar 100% do tempo? Não. Imediatamente, quando eu falo algo ou me posiciono de uma forma que não foi a mais saudável ali, faltou sabedoria na hora, é imediato. Pela ação, pela reação, pela energia que eu causo dentro do meu casamento, eu sei imediatamente que não foi o melhor.